Olá, eu sou o Sani Machado e a finalidade deste canal é ajudar pessoas a terem o controle de suas vidas através de pensamentos e atitudes positivas. Deixa eu falar, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho, sim, para que você seja notificado assim que os próximos vídeos eles forem lançados. E se você gostar do conteúdo que você vai assistir depois, deixa lá um joinha, isso é muito importante para ter uma relevância no canal e para que os meus conteúdos eles sejam distribuídos para mais pessoas, tá bom? Se você tiver qualquer crítica, sugestão, algo que você gostaria de falar, deixa aí nos comentários e aproveita o vídeo. A gente já vai começar então de fato. Enquanto a gente vai começar de fato aqui, eu vou falar do que vai ser essa live aqui hoje. Uma live chamada sobre força de vontade. E justamente a provocação que eu faço, né? Você sabe o que é força de vontade, mas antes de a gente começar a falar sobre ela, eu quero que você, por favor, já faz isso aí, ó. Deixa o seu like aí pra gente. Isso. Deixa o seu like. E também compartilha aí já para alguém que você acredita que precisa saber dessa informação. Já faz isso já antes de a gente começar essa live em definitivo. E se você ainda não me segue, por mais que você está aqui, já clica aí para seguir o Sani Machado e para que você também seja avisado dos próximos vídeos que serão liberados, tá? Essa live vai ficar disponível a partir de sexta-feira aqui no canal, então se você perdeu aqui, pode assistir ela depois. Vai ficar editada e gravada diretamente aqui no meu canal do YouTube. Se você tiver qualquer pergunta durante essa live, fique à vontade em me perguntar, né? Justamente eu estou aqui para passar informação, mas também para tirar sua dúvida. Eu tenho as minhas anotações aqui para a gente começar. Legal? Então, enquanto as pessoas vão entrando aqui, quem vai chegando, vai dando um joinha para mim aí, só para eu saber que você está aí, porque aqui eu só consigo saber a quantidade de pessoas, mas não consigo saber quem são. Então, já sei que o Vitor está aí e o Evandro também está aí, tá? Então, vamos aqui. Justamente estou falando que hoje a live é sobre força de vontade. Essa é a nossa live de hoje. Então, tire as suas dúvidas sobre o tema, que é muito legal. Tá bom? Então tá aqui, ó. Vamos só voltar aqui antes um pouquinho. Isso. Antes de a gente chegar naquelas frases, vamos deixar aqui por enquanto para a gente falar da força de vontade. Bom, vamos lá. Ó, antes, eu vou ser muito sincero com vocês. E se vocês se identificarem com o que eu vou falando aqui, fiquem à vontade em também perguntar, tá? Não sou dono da verdade, eu estudo para falar para vocês aqui, né? Como terapeuta também tenho bastante informação de casos, né? E também por estar estudando também indiretamente aí a mente de uma forma geral, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu também não entendi essa questão da força de vontade, vou ser muito sincero com vocês, eu não entendia o que era a força de vontade. Eu achava que era, sei lá, algo que as pessoas falavam e que tinha um esforço que eu fizesse, eu acreditava que aquilo era a força de vontade. Quando eu conseguia... É isso aí. Então, quando eu entendia a força de vontade para mim, como acreditando que era, sei lá, uma força extra minha que eu tinha que fazer, algo que eu tinha que, de alguma forma, usar, mas eu não entendia. Vou ser muito sincero com vocês, eu não entendia o que era essa força de vontade. Eu achava que era mais algo voltado a um esforço ali daquele momento, do que entender realmente o que é a força de vontade e como ela funciona. E isso é o que é o mais legal que eu vou passar para vocês. Eu separei aqui algumas frases que a gente foi acostumado talvez a escutar. E provavelmente vocês vão se identificar com algumas delas aqui, né? Então, eu coloquei aí, ó, algumas frases que eu já tinha de conhecimento e outras eu trouxe aqui da internet só para exemplificar. Frases de força de vontade. Ele é esforçado porque tem muita força de vontade. Né? Então, talvez na sua infância, na sua adolescência, já ouviu alguém falando, nossa, como ele é esforçado, né? Porque
ele usa bastante, talvez ele se esforce tanto porque ele tem força de vontade, né? Aquela frase, se você não tem incentivo de alguém, é bom ter força de vontade. Ou como tá aí, não limite seus objetivos pelos esforços que tenha que fazer. Com a força de vontade e determinação, você consegue tudo. Quando chegarmos no final dessa live, vocês vão entender que talvez essas frases não tenham mais sentido, tá? Quando a gente entender realmente o que é a força de vontade. Mas isso aí, eu quero que você vá falando para mim aí conforme eu vou explanando para vocês. Se você tiver qualquer pergunta, faz a sua pergunta aqui embaixo e a gente vai debater isso aqui e eu vou responder em cima daquilo que eu já sei sobre o que eu entendo de entendimento e o que eu estudo, tá bom? E olha só, eu sempre acreditava, como eu disse para vocês, que a força de vontade era um esforço sem compreender, mas eu também percebia que tinha dias, e olha só, tinha dias que eu tinha talvez uma disposição, a minha força de vontade pronta ali para ser usada, mas eu também tinha dias que eu não tinha a força de vontade, que eu não tinha vontade de fazer algumas coisas. Quem daqui muitas vezes já não passou por isso? Então, responde para mim. Eu vou perguntar e você vai responder aqui, justamente aqui no chat do bate-papo do YouTube. Responde aí para mim. Você já se percebeu que tem dias que você está com a força de vontade à disposição e outros dias não? Eu já percebi isso comigo. E você que está aqui, coloca para mim aí, sim ou não? Você já percebeu que tem dias que você está com a força de vontade à disposição e tem dias que isso não acontece? Se tem isso, responde aí para mim. Sim, se você acontece isso com você também, coloca não. Eu quero a sua opinião sobre esse tema. Vamos lá. Quanto mais você participa, melhor vai ser essa live, tanto para mim quanto para vocês. Então, responde para mim aí se você já se percebeu com dias com força de vontade e disposição e dias não. Vitor, sim. Show. Quem mais? Vamos lá, responde para mim aí se você já passou por isso. Acordou de manhã e, puta, tô bem disposto. E aí tem dias que você fala, puta, hoje não tá legal. Então, se você já passou por isso, responde aí sim ou não, se você já teve isso. A gente quer saber aqui o perfil das pessoas que estão aqui, né, nessa live, retendo informação, que é o mais importante aqui para mim e para você também. Vamos lá? Beleza. O pessoal que tá ali no Instagram, se quiser vir para cá, só entrar lá no meu perfil e você vem direto aqui para minha página, para meu canal do YouTube. Então é só o Vitor, então, que... Opa, Evandro também. Show, eu sei que tem um delay aí, é claro que é normal. Isso, Vitor e Evandro, sim, também. Quem mais? Responde aí para mim, pra gente saber. Isso. Então tá aqui, ó. Vitor disse que sim. E também o Evandro disse que sim. Realmente também já passou pela mesma situação. Legal. Muito bem. Agora, ó, o que eu vou falar para você sobre isso? Depois de estudar, de eu ler sobre esse tema, força de vontade, por isso eu trouxe esse assunto aqui, né? Eu percebi que, mesmo muitas vezes eu estando motivado, a força de vontade nem sempre estava ali à minha disposição. Então, quando eu pergunto sobre tem dias que sim, tem dias que não, a gente pode dizer, então, vamos ver se vocês concordam comigo. A gente pode dizer que a força de vontade, o que vocês acham? A força de vontade, ela está sempre à disposição? Então, sim ou não? Coloca aí para mim. Você acha que ela está sempre à disposição? Vamos ver se vocês vão dizer que sim ou não. Você acha que ela está sempre à disposição? Ela é algo que é limitado, ilimitado? Você acha que ela está sempre à disposição? Antes que você responda, deixa eu te dizer uma coisa. A força de vontade nunca está à disposição. Perfeito, Evandro? Não. Isso mesmo. Então, é uma fake news aí, né? Então, a gente vai entender que não. E vamos entender algumas coisas de pesquisas que já aconteceram sobre isso. Na década de 60, final dos anos 60, talvez pessoas que estejam aqui já tenham ouvido falar do teste do marshmallow, né? Ilimitado.
né? Não, Vitão, ela não é ilimitada. A força de vontade, ela é limitada e a gente vai começar a entender sobre isso agora. Então é o seguinte, na década de 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, um pesquisador chamado Walter Mischel, ele fez o teste chamado teste do marshmallow. E o que era esse teste do marshmallow? Era o seguinte, ele pegou crianças, ele oferecia um doce, no caso um marshmallow, ele fez uma pesquisa com crianças na faixa de 4 anos de idade, tá? E o que era essa pesquisa, né? Como que era esse experimento? Então, ele colocava crianças numa sala e tinha uma mesa e no meio da mesa tinha um doce, que no caso aí era um marshmallow. Então ele dizia para a criança o seguinte, ó, eu vou ter que dar uma saída da sala, vou me ausentar, né? Vou sair um pouquinho daqui. E esse marshmallow que está aqui, olha só, você pode até comer ele, só que se você esperar eu voltar, você vai ganhar mais um. Era isso que era o experimento. Então ele chegava para as crianças e dizia, olha, eu vou sair da sala, você vai ter que sair um pouquinho aqui, mas eu já volto. Se você esperar eu voltar, só se você esperar eu voltar, se você não comer esse marshmallow, esperar eu voltar, eu vou te trazer mais um, você vai comer 2. Agora, se você quiser, você pode comer esse, mas só vai comer esse. Então, o experimento era justamente isso. E aí, o que ele percebeu, né, nesse experimento? Tinham crianças que, por exemplo, ficavam ali olhando para o marshmallow, olhava. Tinha crianças que viravam de costas para não olhar para o marshmallow. Tinha criança que cantava para esperar o marshmallow. Tinha crianças que ia lá e cheirava o bichinho lá, o docinho. Bom, a gente fala que a maioria dessas, né, a maioria sofria com essa prorrogação dessa gratificação, dessa recompensa. E dentro dos estudos percebeu-se sim que muitas das crianças elas não esperavam, né? Eram praticamente muitas delas acabavam comendo esse marshmallow porque a força que ele demandava para resistir, a gente vai entender isso até um pouquinho mais para frente aqui, essa resistência a comer drenava ali e aquela força de vontade que aquela criança tinha ia drenando e ela acabava comendo. Então, como eu disse, a maioria sofria, né, por entender que tinha que talvez comer aquilo àquela hora. O fato de ficar esperando e para eles, tipo, 5 minutos era como se fosse 10, 15 minutos para uma criança que está com vontade ali de comer, né? Então eu pergunto de novo aqui, olha só, mais uma pergunta para vocês que estão aqui nessa live. Pergunto de novo. No nosso dia a dia, vocês acham que a gente também passa por essa questão? Então, a minha pergunta, e aí você vai responder aí para mim, é isso aqui, ó. No nosso dia a dia, quero saber de você, quais atitudes você toma? A de esperar para ter mais informações e tomar uma decisão mais assertiva. Então, eu vou esperar para ter, de repente, vou ter que fazer algo antes de eu tomar qualquer decisão. Deixa eu analisar, deixa eu pesquisar, deixa eu ter mais informações para realmente tomar a decisão. Ou não? Você sai fazendo sem saber se o resultado vai ser favorável ou não. Então, responde aí para mim. Se você acha que você é daquela pessoa que espera para ter mais informações e toma uma decisão mais assertiva, ou 2, você sai fazendo sem saber se o resultado é favorável ou não. Então, fala para mim aí. Evandrão, 1, ok. Quem mais? Vamos lá, tem o Vitor e tem mais alguém que está aí que eu não sei quem é, que não fala para mim quem é que está aí. Vamos lá. Responde aí pra gente, que isso eu quero saber. Quem que você é? O que você faz aí? Então, vamos colocar aqui, ó, a resposta do Evandro. Ele responde que ele espera para saber se realmente as informações que ele tem vão ser suficientes, então ele não toma decisão rápida, né? Então, isso é legal. Quem mais? Quem mais vai responder aí pra gente? Vamos lá. Responde aí para mim. E isso a gente fala que, né, se a gente pega pelo teste, né, do pesquisador, né, com as crianças, e a gente também talvez passe pela mesma sensação,
na nossa vida cotidiana, para tomar decisões. Então, percebe? Não é só ali. Então, a gente também fica, de alguma forma, pensando sobre essas questões. Agora, o que eu queria que vocês entendessem de um modo geral, que é essa, né, o que é justamente essa força de vontade? E quando eu disse que ela não é limitada, né? Então ela não é ilimitada, ela é limitada. E por que ela é limitada? Mas o que a gente vai entender? Que essa é uma energia, eu posso garantir para vocês, que é uma energia renovável. É. Então isso quer dizer o quê? Que essa é uma energia renovável. Então vamos entender e eu vou começar a entrar mais em detalhes sobre a força de vontade. Ó, à medida que você se especializa em uma tarefa, a demanda de energia diminui. Isso, inclusive, é uma frase do Daniel Kahneman, no seu livro Rápido e Devagar, que é um dos best-sellers, que é muito bom e fala muito sobre os nossos dois sistemas, que é o sistema 1 e o sistema 2, ou a parte racional e o subconsciente. Né? Então, é legal entender que tudo que a gente faz, e eu vou começar a explicar sobre isso, está num padrão, né? Então, quando ele fala assim, à medida que você se especializa em uma tarefa, a demanda da energia diminui. Então, imagine o seguinte, que hoje, decisões que você toma, como, por exemplo, abrir uma porta, amarrar o seu sapato, ou mesmo caminhar, essa é uma decisão que você toma, você faz sem gastar energia. Então, quando você aprendeu a andar, quando você aprendeu a fazer certas coisas, ou mesmo se no seu dia a dia você está aprendendo algo novo, você vai usar a sua parte da parte mais racional, né? Vai usar aqui o nosso córtex pré-frontal, que é justamente aqui o que a gente fala que são as tomadas de decisões. E com isso, você demanda, você gasta energia. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você se especializa em alguma coisa, você vai diminuir você vai diminuir, gastar essa energia, né? Beleza? Entendendo até aqui, galera? Tranquilo até aqui? Então, eu tinha marcado aqui, então, sempre que você emprega, né? Então, conforme o dia passa, se você sempre emprega, isso é legal também entender, se você emprega uma energia, né, em algo, então eu gosto de dizer que a nossa força de vontade, ela pode ser comparada à bateria de um celular. Então, quando eu digo que a força de vontade é limitada, mas ela pode ser carregada, então é entender que se você usa durante o dia essa energia, você vai ter que, de alguma forma, repor. Se você só usar e não repor, no final do dia você tem esgotamento mental, tá? Então, assim, qualquer coisa que você faça diferente do que está no seu padrão, do que está nos seus hábitos, você começa a gastar. Aquela barrinha lá do celular vai diminuindo, como a sua energia também vai diminuindo, né? Então, o que a gente fala? Como que a gente recarrega essa força de vontade? Como a gente recarrega as nossas forças de vontade durante o dia? Se a gente entender que a força de vontade ela tem que ser administrada, tão administrada quanto o sono e quanto a nossa alimentação, então, quando a gente fala em recarregar essa energia, é entender que a gente tem que comer comida saudável, a gente tem que ter um período de descanso, tá? Isso é muito importante. Teve um pesquisador em Stanford, acho que é em Stanford, né? Deixa eu ver se eu anotei certinho, mas acho que foi em Stanford. Na Universidade de Stanford, chama Baba Shiv, né? Eu já tinha escutado sobre essa pesquisa, por isso que eu também trouxe ela aqui. Eu falo muito sobre essa pesquisa nos tratamentos de hipnose, né, de hipnoterapia. Quando eu trato e falo no tratamento, eu falo sobre a força de vontade. O que essa pesquisa fez? Ele pegou uma quantidade de universitários, não lembro agora a quantidade, mas uma quantidade de universitários, e ele dividiu em dois grupos. Colocou um grupo numa sala e numa outra sala. Numa sala, esses universitários tinham que decorar uma quantidade específica de números de 2 dígitos. E o outro grupo tinha que memorizar números de 7 dígitos. E, só para que vocês entendam, essa quantidade de números era algo
muito dentro da capacidade das pessoas, de um modo geral. Então, não era nada só para pessoas que têm conseguem armazenar, não. Era uma quantidade que as pessoas conseguiriam gravar isso sem nenhum problema, tá? E aí o que acontecia? Essas pessoas tinham todo o tempo que fosse necessário para decorar esse número, seja o grupo que decorava 2 dígitos, seja o grupo que decorava 7 dígitos. Quando eles terminavam, eles tinham que mudar de sala, porque justamente na outra sala eles iam ter que falar os números. No meio do caminho, para recompensar por terem participado do estudo, foi dado um lanche para eles, foi dado lá um lanche que era ou um pote de salada de fruta ou um bolo de chocolate. Então eles achavam que que não era da pesquisa. Já que vocês participaram, vocês podem escolher. A gente tem bolo e tem salada de fruta, que vocês querem. E aí, o que eles perceberam? Olha só, os alunos aos quais foi pedido para que eles tinham que memorizar 7 dígitos, praticamente eles foram os alunos que mais pegaram o bolo de chocolate. Então, você percebe que o fato de ter que decorar 5 dígitos a mais que aqueles outros, a parte cognitiva teve que trabalhar para decorar, simplesmente a energia deles foi drenada. Então, isso quer dizer que quanto mais a gente usa a nossa mente, menos atenção vai ter. Por quê? Porque eles não se preocupavam em escolher algo, se é saudável ou não. Eles não tinham aquela atenção sobre aquilo. E mesmo porque eles estavam talvez ali com aquela parte mental esgotada, por ter que decorar, usar a parte cognitiva aí no cérebro para poder decorar. Então, com isso, acabava sendo drenado. Olha só que louco, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que quanto mais nós usamos a nossa mente, menos atenção a gente tem. Então, talvez no dia a dia de trabalho, você está ali fazendo algo, né, usando ali o seu cérebro para tomar alguma decisão, fica ali. Se você usa com muito, depois para você fazer uma outra tomada de decisão, fazer um outro trabalho, talvez você não tenha a força à sua disposição da forma como você gostaria e você acaba perdendo mais atenção sobre aquilo. Né? Então, é o seguinte, olha que interessante, para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, ele é uma massa desse tamanho aqui, ocupa em média 5% da nossa massa corporal, então do nosso corpo inteiro, o cérebro é 5%. Só que ele gasta, do nosso corpo, ele gasta 20% da energia do nosso corpo. Olha que loucura isso. Achar que, né, tem pessoas que trabalham o dia inteiro, no final do dia tem um esgotamento mental. Quando a gente fala que aqui na frente, né, nosso córtex pré-frontal é responsável por toda essa parte de tomada de decisão, é justamente entender que a gente está usando ela diretamente para coisas que a gente tem que fazer e que não são do nosso padrão, que não é do nosso dia a dia, que não é dos nossos hábitos, e a gente acaba demandando muito mais. E aí a gente acaba drenando essa energia. Eu separei aqui referente a um artigo, olha só. Um artigo de 2007, onde um estudo, na realidade teve nesse artigo de 2007, ele detalhou 9 estudos diferentes sobre o impacto da nutrição na força de vontade. E olha que foi legal isso. Em um desses artigos, uma dessas pesquisas, né, os pesquisadores perceberam que tarefas que envolviam ou não a força de vontade, eles começaram a perceber o seguinte: aquelas tarefas que demandavam mais da força de vontade, quando eles mediam um nível de açúcar
no sangue, eles percebiam que aquelas pessoas que usavam mais a força de vontade, a parte mais cognitiva, a parte de tomada de decisão, eles tinham um nível, uma queda no nível de glicose. Olha que louco, né? Então, a gente entende que quando você está ali mentalmente usando a sua força de vontade, quando a gente fala da força de vontade estou trabalhando, estou usando o cérebro, estou fazendo cálculo, tenho que tomar decisão, a gente vai entender o que drena a nossa força de vontade, eu marquei aqui, vou mostrar para vocês. Então, eu gasto energia, e se eu gasto energia, eu estou diminuindo a glicose, o açúcar no sangue durante esse processo. Tá? Então, esses estudos concluíram justamente isso, né? Concluíram que a força de vontade, ela é como um músculo mental e que não volta à forma rapidamente. Então, olha só que é interessante. Se você empregar uma tarefa, se você empregar a força de vontade em uma tarefa, você vai ter menos energia disponível se você tiver que fazer a próxima. Eu sempre gosto de dizer que é assim, né? A gente tem uma questão cultural, né? De que a gente tem que trabalhar, almoçar e já trabalhar de novo. A gente não para descansar. E na maioria dos casos, vocês vão perceber, quem aqui já não teve isso, a gente acaba tendo uma leseira, né? Depois que você almoça, putz, não é a mesma, você não tem o mesmo foco para fazer alguma coisa. E não é só a questão da força de vontade nesse caso. É claro que no caso, depois que você almoça, o nosso sistema, ele está todo voltado à digestão. Então, por isso que a gente às vezes tem sono, fica meio devagarzinho, né? Por quê? Porque o cérebro entende que a digestão vai ser mais importante naquele momento, porque a digestão vai gerar energia, vai gerar energia para o cérebro. E por isso você acaba tendo essa questão de ficar mais lento aí, mais dar um soninho, né? Mas fora isso também, o que é importante? Você ter uma pausa, né? Justamente após o seu almoço, para você justamente ter essa reposição, né? Da força de vontade. E tanto que nesses estudos eles dizem o seguinte, ó, alimentos que elevam o açúcar de forma equilibrada em longos períodos os carboidratos complexos e as proteínas, tá? Agora é o seguinte, deixa eu falar uma coisa muito importante. Lembra que eu disse para vocês o que não gasta energia? Eu disse que tudo que está em hábitos não gasta energia. Então, quando eu tenho que fazer coisas que eu já sei que eu vou fazer sem pensar, eu não tenho essa drenagem da força de vontade. Então, a maioria delas se tornaram automáticas e viraram muitas delas hábitos. Então, a gente fala que os hábitos são padrões. Teve um estudo também eles pegaram o seguinte, eles pegaram juízes que tinham que analisar processos analisar processos de pessoas que estavam prontas para ter a sua liberdade. Acho que era a liberdade condicional, se não me engano, acho que era um estudo sobre isso. E aí, o que eles perceberam sobre esses estudos? Eles pegaram juízes que analisavam esses processos sobre condicional, liberdade condicional, e eles começaram a perceber que os juízes, eles tinham duas pausas. Uma pausa para o almoço, três pausas. Uma pausa para o almoço, uma pausa de um café da tarde no meio da tarde e... Não, duas pausas mesmo, era isso, duas pausas, Almoço, uma pausa no café da tarde, tá? O que eles começaram a perceber nesse estudo? Que nas primeiras horas da manhã e nas primeiras horas da tarde, antes das duas pausas, 60% dos processos analisados eram favoráveis à liberdade das pessoas. Quando isso ia chegando para perto da hora do almoço, quando isso ia chegando para perto do cafezinho da tarde, final da tarde, eles percebiam que esse quadro se invertiam. Os juízes já não libertavam 60, se invertia esse quadro. E por quê? Então, eles identificaram que nas primeiras horas do dia, nas primeiras horas da manhã, nas primeiras horas da tarde, eles estavam muito mais com a sua energia, né, a sua força de vontade à disposição.
Então, eles tinham muito mais a parte cognitiva pronta para a tomada de decisão. Eles conseguiam analisar melhor os processos e tomavam decisões mais assertivas. Quando isso ia chegando para o final da manhã ou logo perto do final do café da tarde, esse quadro se invertia justamente por quê? Porque entre tomar uma decisão que provavelmente poderia ser uma decisão errada, em soltar talvez alguém que não deveria ser solto, eles então diziam o seguinte: coloca no padrão. O padrão é manter preso. Tá? Então isso quer dizer o seguinte, olha só que legal que eu anotei aqui para vocês. Em cima dessa pesquisa, vamos entender o seguinte: se você possui hábitos saudáveis, que é talvez comer uma comida saudável, praticar exercício, e se você possui hábitos saudáveis, em momentos que você tiver com a sua força de vontade, com a parte mental esgotada, um esgotamento mental no final da tarde, no final de uma manhã, quando você for comer, se você tiver hábitos saudáveis, você vai escolher um prato de salada em vez de um prato de batata frita. Se você está fazendo uma dieta e não tem ainda esse hábito saudável, se você tiver um esgotamento mental, você vai falar assim: eu mereço comer esse prato de batata frita. Entenderam como funciona as pessoas que comem compulsivamente, aquelas que fazem dietas e elas não trabalharam o seu subconsciente, elas só trabalharam, elas usam a força de vontade, mas não mudam o hábito. Então ela não tem ainda um padrão saudável. E se ela não tem um padrão saudável, ela vai ter aquela tal do efeito sanfona. Ela faz aquela dieta, chega no peso ideal, mas ela não entendeu aquilo para transformar num hábito. Quando ela termina todo o tratamento, ela fala: agora eu posso comer. E aí, ela engorda de novo, porque não trabalhou a parte interna. Então, a pergunta que eu faço aí para vocês, responde aí. Então, eu pergunto o seguinte, responde aí para mim. Cada um vai ter o seu aí. Então, responde para mim aí o seguinte: qual é o seu padrão? O seu padrão é de hábitos saudáveis? O seu padrão não é de hábitos saudáveis? Ou você tem alguns padrões que são bons, outros não? Responde aí para mim, qual é o seu padrão? Quero saber. Vamos lá. Enquanto você responde, eu vou tomar minha aguinha aqui. Qual que é o seu padrão? Vamos lá? Responde para mim qual que é o seu padrão. Mais ou menos, o Evandro disse. Então vamos lá. Zua disse o seguinte. Zua disse que delas são hábitos saudáveis. Show de bola. Zua, legal, é isso aí. O Evandro disse que mais ou menos, mais ou menos. Quem mais vai responder pra gente aí? Quanto mais vocês responderem, vamos aí, vamos. Percebe? Cada um vai ter, de alguma forma, o seu padrão. E sabe por que a gente pode muitas vezes perder essa força de vontade? Porque a gente muitas vezes não pensa nela, né? Então, algumas dicas agora que eu vou dar para vocês. Torna prioritário fazer o que você tem que fazer de mais importante quando você estiver com toda a sua força de vontade à disposição. Então, se existe algo que você precisa fazer que é muito importante e que precisa demandar, talvez, raciocínio, precisa demandar uma tomada de decisão mais assertiva, faz isso no momento que você tem a sua força de vontade à disposição. Aí você pode perguntar: Sani, mas qual que é o momento? Como que eu sei? Bom, hoje, talvez a partir de hoje, quem está nessa live, quem está assistindo essa live ou hoje, ou qualquer outro dia que está assistindo isso aqui, vai saber que é possível você perceber em que momento você está com ela mais à disposição. Por exemplo, eu vou dar vou falar sobre o que eu sei de mim. Eu sei que, por exemplo, na parte da manhã é o momento que eu tenho mais a minha força de vontade à disposição. Apesar de que hoje, eu entendendo isso, eu consigo controlar a minha força de vontade. Eu consigo saber
quais os momentos eu tenho que repor essa energia. Não só porque, por exemplo, hoje eu passo com uma nutricionista, então eu tenho uma comida praticamente meio que balanceada dentro daquilo que eu quero, né? Dentro do que eu gasto de energia, então eu passo por uma nutricionista uma vez por mês, então ela revisa o meu cardápio de comida, né? Ela entende que se eu tô agora voltei, né? Por causa da pandemia, as academias estavam fechadas, então eu voltei a treinar de novo, então ela tem um cálculo de quanto eu gasto de energia, quanto eu devo consumir de alimento dentro daquilo que é saudável e dentro daquilo que vai me gerar energia suficiente para que eu precise utilizar. Então, como que eu identifico muitas vezes isso? Analisa durante o dia qual que é aquele momento que você está mais alerta, está mais disposto. Então, analisa isso, porque aí você vai começar a fazer tudo que você tiver que fazer é naquele momento. Então, por exemplo, pessoas que gostam talvez, de ler um livro, se você lê um livro e dá sono, analisa, será que esse é o momento que eu estou com a minha força de vontade à disposição? Né? Então, dá uma olhada ali, talvez não. Né? Então, opa, deixa eu analisar, eu poderia mudar esse horário. Vou fazer algo no trabalho que está demandando, não estou conseguindo, não estou tendo foco. Eu percebi que ontem, no período X, eu consegui fazer bastante coisa. Então, começa a analisar e você começa a agendar, fazer as suas programações do seu dia a dia no trabalho ou para algo que você quer, também pode ser em questões pessoais, para fazer naquela hora que você entende que a sua força de vontade está à disposição, está disponível ali para você. Legal? Então aí eu vou mostrar para vocês aqui agora o que drena a nossa força de vontade. Então, galera, olha só o que drena a nossa força de vontade. Coisas que consomem sua força de vontade. Implementar novos comportamentos, filtrar distrações. Então, quando a gente fala implementar novos comportamentos, se você quer criar um hábito, né, de algo, então criar um hábito, por exemplo, saudável para ir para uma academia ou para praticar exercício, você vai perceber que no começo, enquanto você está tendo que pensar, levantar, ir para lá, para a academia, fazer os exercícios, enquanto você demanda esse pensamento para isso, você está drenando, você está gastando, está consumindo a sua força de vontade. Depois que vira hábito, e quem já pratica exercício há muitos anos vai perceber que levantar e fazer exercício, ou tem um período, todo dia X horas, eu vou para academia, ou eu levanto de manhã, vai chegar um momento, e a gente sabe por alguns estudos, que acima de 90 dias fazendo algo todos os dias, você tem um hábito criado. Mas no começo você vai demandar, você vai consumir a sua força de vontade, tá? Filtrar distrações é aquela questão que você está fazendo alguma coisa, mas toda hora tem que ficar olhando quando toca o celular, quando o seu WhatsApp apita, quando a notificação no computador aparece. Aí eu estou tendo que parar para filtrar isso. Consome força de vontade. Por isso, se você tiver que fazer alguma coisa que vai demandar tempo ali, desliga tudo, desliga notificações, desliga celular. Se você realmente precisa daquele tempo e não quer perder tempo com aquilo, tá? Resistir à tentação. Então, vontade de comer aquilo, mas não vou comer aquilo agora. Opa, vai consumir a sua força de vontade, né? Então, suprimir emoções, restringir a agressividade, suprimir impulsos, né? Pessoas que vão fazer testes, né? Tentar impressionar os outros, lidar com o medo, e você fazer algo que não gosta. Tudo isso acaba drenando a sua força de vontade. Beleza? Galera, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu sei aí que a gente está com 2 pessoas, mas eu estou aqui para responder. Mesmo se você está vendo esse vídeo depois, tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, porque eu sempre gosto de responder a dúvidas. Então, quem ainda tiver aqui, eu não sei quem são essas 2 pessoas, se ainda é o Evandro que está aí, se é o Vitor, se é a Zua, mas se você tiver qualquer pergunta sobre essa questão do que eu estou falando sobre a força de vontade, põe aí que eu estou aqui pronto para responder, tá? Tranquilo, Evandrão? Então, show de bola. Então, eu vou deixar uma frase final aqui para a gente encerrar aqui essa live sobre força de vontade, tá? E então, o que eu quero deixar para vocês é isso aqui, ó.
Se você quiser aproveitar o máximo do seu dia, faça o trabalho mais importante mais cedo, antes de gastar toda a sua força de vontade. Esse texto, essa frase que está aí, né, ela foi tirada do livro A Única Coisa. E é um livro que eu recomendo muito. É um livro do Gary Keller e do Jay Papasan. Esse livro eu fui apresentado pelo André Atier, e é um livro que, assim, ele não é um livro de muitas páginas, é um livro fácil de leitura, é um livro de fácil entendimento, e ele não fala só sobre a força de vontade, mas ele fala sobre várias questões, até mesmo para você manter foco, concentração. Obrigado, Zuleide, tá aí. Então, esse é um livro que é de fácil leitura, fala sobre foco, fala sobre concentração, como a gente tirar as distrações para aquilo que a gente realmente entende que é importante ser feito. Então, se você quer uma dica de leitura, lê o livro A Única Coisa. Se você quer ter mais foco, mais concentração, aprender ainda mais sobre a força de vontade, esse é um livro, e não é caro, é um livro que eu tenho ele em digital, eu comprei na Amazon, acho que quando eu comprei ele vai fazer uns 2 anos. Comprei em 2019. Acho que eu paguei R$18. Deixa eu ver se é isso. Não dá pra gente pesquisar aqui a única coisa. Única coisa. A gente talvez saiba quanto que ele custa aqui em média. Shopping, vamos ver. R$33 na Amazon, mas eu acho que se você for em e-book, ou R$22,41, tá aí, ó. Ele custa 22 em digital e 33 em físico. Aí, viu? Da melhor forma como você gosta. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu vou terminar essa live aqui hoje para vocês. Se você ainda não curtiu essa live, então tá esperando o que para fazer isso? Faça isso agora. Se você ainda não fez, curte essa live, curte aí, compartilha com alguém que você acredita que precisa dessa informação, tá? E também, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque sempre a gente vai ter informação. Toda semana tem live aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês dois que estão aí, batam uma foto aí, compartilha no seu Instagram e me marca, Se você puder fazer isso, faz isso agora e dá um print aí agora. Dá esse print, posta lá nos seus stories, marca que eu vou repostar esse print aí para vocês, tá bom? Foi um prazerzaço fazer essa live com vocês. Essa live vai ficar disponível a partir de sexta-feira aqui no canal do YouTube, junto com os outros vídeos que tem aqui. Se quiser assistir com mais tranquilidade. Se você quiser compartilhar com alguém, manda a partir de sexta-feira para a pessoa assistir essa live. Beleza? É isso aí, galera. Até. E aí, gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? E se sim, dá um joinha para contribuir com a relevância do canal. E se também não gostou, coloca aí que você não gostou. E não esquece de se inscrever. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos assim que isso acontecer. Faz isso agora, tá? Ó, eu sempre deixo aqui uma lista de vídeos sobre temas que eu já falei aqui no meu canal. Então, dá uma acessada aí para ver outros vídeos. E não deixa de me seguir nas redes sociais. É isso aí.